texto diz assim, leiamos juntos, irmãos, a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Senhor, fala ao meu coração, fala ao nosso coração nesta hora, nesta noite. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo esteja nos abençoando de modo muito especial nesta hora e que Ele venha ao encontro dos nossos corações. E que esta palavra chegue a todos nós que estamos aqui e a todos aqueles que em outros lugares, em outras situações, nos acompanham nesta hora, ou contemplarão e ouvirão essa fala, Senhor. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Essa é uma ordem dada por Deus a Jeremias, e é preciso que nós compreendamos bem o sentido desse vocábulo, desse verbo, levanta-te. Não era uma ordem a Deus dada a Jeremias apenas para que ele desse uma passada na casa do oleiro. A ordem dada para Deus não foi para que Jeremias apenas de modo casual fosse à casa do oleiro. É preciso que a gente compreenda o significado dessa fala de Deus para Jeremias. Levanta-te. Ou seja, tenha disposição. Ou seja, dispõe-te. Porque as coisas que eu quero te mostrar, as coisas que eu quero te falar são muito importantes, não são tão fáceis de serem ouvidas, não são tão fáceis de serem assimiladas. Por isso eu quero que você tenha, Jeremias, disposição. Por isso é importante que você se levante. É por isso que é importante que você vá e observe bem o que eu vou te mostrar na casa do oleiro. Em determinado momento da história do profeta Elias, depois de ele ter suplantado os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele recebeu a notícia de que Acabe, o rei, queria tirar-lhe a vida. Na verdade, Jezabel, adoradora de Baal, tendo ficado furiosa com aquilo que Elias fez, tendo suplantado os profetas de Baal, ela então ordenou, e Acabe então como rei deu aval para esta ordem, para que ele, Elias, tivesse sua vida sendo retirada, para que ele fosse morto, decapitado, por causa daquilo que ele fez aos profetas de Baal. Quando recebeu essa notícia, então, Elias foi para um lugar chamado Vale de Querite, e ali ficou. E quando ele estava no Vale de Querite, ele recebeu a visita de um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse para ele, levanta-te, come e bebe, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, o anjo de Deus disse para Elias, levanta-te, come e bebe, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo estava dizendo para Elias, olha, levanta-te, tenha disposição, dispõe-te, porque o que vem à frente, o que está à sua frente, não é coisa fácil. Essa fala que Deus diz para Jeremias é equivalente àquela fala do anjo para Elias. Levanta-te, vai à casa do oleiro, dispõe-te, porque eu quero falar para você, o que eu vou dizer para você, o que eu vou ministrar ao seu coração, não é coisa fácil. Você tem que estar muito atento, você precisa estar muito receptivo. Eu quero dizer para você, querido irmão, mais uma vez, e eu tenho dito isso com muita frequência, você veio aqui para ser abençoado, isso é muito legítimo, e eu tenho convicção de que você sairá daqui abençoado, porque o Espírito de Deus está presente nesse lugar, amém, irmãos?
Eu sairei daqui abençoado e já estou sendo abençoado. Você já está sendo abençoado pelo Senhor aqui? Amém? Amém. Mas a bênção de Deus muitas vezes vem em forma de advertência. A bênção de Deus muitas vezes vem em forma de exortação. Muitas vezes Deus nos mostra aquilo que a princípio nós não gostaríamos de ver, a princípio nós não gostaríamos de ouvir. É o que Deus está dizendo para Jeremias: levanta-te, dispõe-te, porque o que eu vou te mostrar é muito importante. Irmão, eu estou no início dessa fala e eu quero dizer para você, preste atenção, porque o que Deus tem para falar ao seu coração nesta noite, nesta hora, é coisa muito importante. Então olha bem para cá e preste atenção. Vamos lá. Aliás, as coisas muito importantes que a gente fala, muitas vezes elas ferem o nosso coração, as coisas que nós ouvimos. Preferimos ouvir coisas que nos confortam, preferimos ouvir coisas que alimentam, fortalecem o nosso ego, que afirmam aquilo que nós já estamos fazendo. Nós não gostamos muito de ouvir coisas que contrariam nossos sentimentos. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Estou certo ou estou errado? Vamos ouvir coisas que são agradáveis, que são palatáveis. Browne, um grande sacerdote cristão irlandês do século XVIII, ele disse: qualquer afirmação relevante abre feridas, porém fiéis são as feridas de um amigo. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes falas que ferem o seu coração são fiéis, porque partem de um amigo, de alguém que vai te abençoar. E aí é preciso às vezes sangrar, às vezes é preciso machucar um pouco, para que depois você cresça e para que você seja curado, para que você seja abençoado. E aí não tem texto melhor, não tem fala melhor para nos advertir do que a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a melhor amiga que nós temos. Em primeiro lugar, preste atenção nisso. Como esta fala de Deus para Jeremias: dispõe-te. Então, irmão, olhe bem para cá, porque essa minha primeira advertência, não é tão uma advertência, ela é simples de ser compreendida ou de ser assimilada. Dispõe-te para compreender o que está acontecendo. Quer ler isso comigo? Dispõe-te para compreender o que está acontecendo. Ou seja, vai Jeremias à casa do oleiro, observa o que ele está fazendo, porque você olhando, observando, compreendendo o que ele está fazendo, eu vou te falar. Através dessa observação, eu vou falar ao seu coração. Você vai entender coisas a partir do momento em que você começa a observar a ação profissional do oleiro. Observe, aprenda com o que está acontecendo, procure entender as coisas que estão acontecendo. Muitos irmãos aqui sabem, eu cheguei a esta igreja 8 anos e meio atrás. Nós temos aqui um belo e confortável gabinete pastoral, muito bem construído, muito bem elaborado e pensado. Mas eu com muita frequência gosto de descer e gosto de andar pelas ruas aqui do centro da cidade para olhar as pessoas, para olhar o que acontece no entorno da igreja, para olhar o que acontece com as pessoas que vão e vêm, com os moradores, com aqueles que estão nas ruas, porque isso me faz crescer. Eu aprendo com isso, olhando, observando. Não quero ser um pastor, uma espécie de teólogo de gabinete, distante da realidade, distante das pessoas. Portanto, assim como Jeremias foi para a casa do oleiro para ver o que ele estava fazendo, eu gosto de andar pelas ruas para ver o que está acontecendo. E muitas vezes eu fico andando por aí e orando, pedindo: Senhor, abençoa este lugar, faz com que a minha igreja faça diferença neste lugar, em nome de Jesus. E está fazendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Se você quer entender bem o que está acontecendo, comece a observar. Irmão, olhe para cá. Se você quer entender bem o mundo no qual nós estamos vivendo, saiba de uma coisa. Observe esse mundo e entenda que no mundo no qual nós estamos vivendo, um mundo pós-moderno, uma palavra fundamental é
comunicação. E aí eu quero dizer para você, se você faz parte desse mundo e você não quer qualquer contato com o mundo virtual, as chances de você não entender nada do que está acontecendo são muito grandes. Você vai ficar cada vez mais distante, não percebendo a realidade à sua volta, como o mundo está, como as coisas estão. Nós estamos, meus irmãos, numa aldeia global. A globalização, ela é irreversível. O que acontece lá do outro lado do mundo nos afeta aqui em questão de minutos. O que acontece aqui afeta em questão de minutos o outro lado do mundo. Não tem jeito. Os meios de comunicação estão aí, a internet está aí, não tem como a gente fugir disso. Portanto, você quer entender um pouco melhor o mundo, quer aprender um pouco as coisas ou entender as coisas que estão acontecendo? Querido irmão, deixa eu te dar uma sugestão, mergulhe no mundo virtual. Ah, pastor, já passei da idade, meus cabelos já estão brancos, não dá mais para fazer isso. Meus irmãos, a minha mãe, acho que eu posso dizer aqui sem constrangimento, ela tem 79 anos de idade. Mas é uma jovem bonita, né? Mamãe está lá, em Campos, se tornando uma internauta, contratou lá uma professora, aprendeu a manusear uma ferramenta que todos nós conhecemos hoje, um negócio chamado Facebook, e aí manda recados para a gente, vê fotografias, fala com as netas. Essa semana agora eu falei assim, mamãe, eu sei que é um pouco difícil para a senhora, mas chama alguém para ir aí, para instalar o Skype, e a senhora vai falar ao vivo com a Carolzinha lá nos Estados Unidos. Aí ela ficou toda animada, opa, é para já. E aí eu quero dizer para você, Skype, Facebook, WhatsApp, Viber, Snapchat, uma série de outros nomes que, quanto mais você procurar entender essas coisas, mergulhar nessas coisas, saber o que é isso e aprender a usá-las, você vai entender melhor o mundo, você vai entender melhor os seus filhos, você vai entender melhor as novas gerações que estão chegando por aí. Então, querido irmão, dispõe-te para entender o mundo que está à sua volta, senão você vai ficando cada vez mais excluído, mais excluído. Meus irmãos, o mundo é assustadoramente global. Olhem só, ano passado, num determinado mês, nós chegamos em casa depois de um culto à noite como esse. Aí a gente estava na sala lá, comendo alguma coisa. Aí eu fui acessar o meu Facebook. Na hora que eu fui tentar abrir o Facebook, na primeira tentativa eu não fui bem sucedido. Digitei a senha novamente, não fui bem sucedido. Aí abriu uma janela na tela. E a janela me advertindo, mude a sua senha, porque alguém tentou invadir o seu Facebook. Aí eu tomei um susto, né? Alguns segundos depois, essa tela foi tomada por uma outra imagem, uma outra tela. Aí apareceu o mapa mundi. Olha só que interessante. Aí o mapa mundi começou um processo de aproximação. Eles me mostraram o país, a cidade, o endereço onde tentaram invadir o meu Facebook. Olha só, gente. Em outro lugar do mundo, dizendo a hora quando tentaram invadir o meu Facebook. Esse é o mundo no qual a gente está vivendo, um mundo virtual. As coisas acontecem e faz com que todos nós estejamos em conexão. Se você se exclui disso, você fica fora. Concorda comigo, moçada? Estou certo? Portanto, faça aí um esforço e entre nesse negócio. De uma certa forma foi o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, vai lá na casa do oleiro e observa, porque observando você vai aprender coisas muito importantes. Disponha-te para isso, querido irmão. Essa é a primeira fala que eu trago para você. Segunda fala que eu trago para você: dispõe-te para sair da sua reclusão, o seu mundo em si mesmado, tomado pelos seus próprios interesses. Meus irmãos, a natureza humana é decaída.
Não tem jeito, a gente sabe disso. Já contei para alguns, tive um grande professor universitário fazendo doutorado em psicanálise, jovem professor. Eu admirava muito, gostava muito das suas aulas. E ele me dizia: Paulo, você sabe, eu não sou um cristão, eu sou mais ou menos ateu, estou mais para alguém que não crê em absolutamente nada, esse é o meu perfil, sou um agnóstico, essa é a definição que ele deu. Então eu não leio o texto bíblico entendendo o texto bíblico como sendo um texto sagrado, como você lê. Mas ele me disse uma coisa: olha, eu entendo que a história, o relato bíblico da criação, ele é perfeito. Alguma coisa aconteceu na história da humanidade que fez com que tudo isso ficasse decaído como está. O ser humano tem na sua estrutura, na sua forma de ser, uma espécie de uma deturpação original, uma espécie de uma distorção da sua natureza. Onde eu quero chegar? Nós somos egoístas demais, irmãos. O nosso mundo imaginário gira em torno dos nossos próprios interesses. Construímos uma redoma. E essa redoma tem como centro o nosso próprio eu, e vivemos em torno dos nossos próprios desejos, e aí a tendência é de nós pensarmos no mundo como se fosse um grande parque de diversões, onde tudo acontece para a nossa alegria e para a nossa satisfação pessoal. Um mundo de entretenimento. Aí eu quero dizer para vocês, isso faz parte da sua natureza decaída. Vem essa advertência: dispõe-te, sai dessa tua redoma egocentrada, em si mesmada. Trabalhe para que você saia, disponha-te para sair dessa redoma de egoísmo, de busca pela satisfação pessoal. E aí eu quero dizer para vocês que eu tenho feito alguns exercícios na minha vida devocional que contribuem para isso. Eu pelo menos tenho procurado contribuir para isso na minha pessoa. Gosto muito de orar, os irmãos sabem disso, que eu tenho enfatizado muito isso. O tema devoção, o tema oração tem estado muito presente na minha fala, no meu ministério. E aí eu adquiri, ou eu criei um hábito, que é o seguinte: em todas as minhas orações, eu estabeleci 4 pastores pelos quais eu oro por eles. 4 pastores. Eu os conheço, não são tão amigos meus. Eu sei que eles precisam das minhas orações. E por que é que eu escolhi estes 4 pastores? Por quê? Pelo seguinte: porque se eles forem abençoados, se Deus lhes der vitórias, se Deus os fizer progredir em seus ministérios, se Deus os livrar de alguns percalços que eles têm tido, entendam bem, eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. Não haverá nenhum retorno positivo para mim, não haverá nenhuma possibilidade de eu algum dia receber algum tipo de remuneração, de benefício. E é por isso que eu escolhi estes 4 pastores para orar por eles. Porque essa minha oração tem que ser desprovida de qualquer interesse pessoal, de qualquer interesse de ter as minhas demandas pessoais sendo atendidas. Então eu oro: Senhor, abençoa o teu servo que está lá na cidade tal, na igreja tal. Senhor, abençoa aquele outro que está lá na outra cidade, na igreja tal. Senhor, aquele outro que está lá no outro estado. Aquele outro, Senhor Deus, que está numa cidade vizinha nossa. Sempre eu oro por eles. E eu escolhi esses 4 pastores por isso. Porque orando por eles, o Senhor abençoando-os, eu não receberei qualquer tipo de benefício por isso. Agora sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso exercitar isso, porque eu sou egoísta, tanto quanto com vocês. Eu preciso exercitar isso. Porque a nossa tendência é sempre querermos alguma coisa que diga respeito aos nossos interesses. É sempre pedir por algo que venha atender às nossas próprias demandas e às nossas próprias solicitações. Essa é a nossa inclinação. Por isso que você tem que ter disposição. Eu falei no início. Dispõe,
dispõe-te, levanta-te, sai da sua zona de conforto, sai da sua área de comodidade. Aí eu faço algumas sugestões bem práticas para você. Procure fazer alguma coisa que tenha como objetivo apenas, única e exclusivamente servir alguém. Você não tem que ter o dom para trabalhar regularmente na Cristolândia. Mas eu sugiro a você que você saia um dia da sua rotina e dê uma passada lá na Cristolândia. Vai lá conhecer, passe 1 ou 2 horas com aquela garotada. Eu digo para você e te asseguro, você vai voltar de lá abençoadíssimo. Eu te afirmo em nome de Jesus. Agora, de uma pessoa, encontrei um pastor no Rio de Janeiro, próspero no seu ministério, bom automóvel, vestindo roupas ótimas, uma família muito bem estruturada, morando num lugar muito privilegiado do Rio de Janeiro. E ele me disse: Paulo, eu não podia imaginar o quanto isso seria importante para a minha vida. Uma vez por semana, eu quebro toda a minha rotina e vou lá na central do Brasil, onde está a Cristolândia, no Rio de Janeiro. E passo lá uma manhã inteira com a rapaziada. E aí vou servir café. Vou entregar roupas para aqueles que estão recebendo roupas limpas. Vou preparar a alimentação. Servir. Encontrei sentido nisso. Me dispus a sair desta minha, ou deste meu círculo vicioso que gira em torno de mim mesmo, dos meus próprios interesses. Faça isso, irmão. Você vai abençoar muita gente. E eu quero te afirmar, sua vida será muito, muito abençoada. Terceiro lugar, dispõe-te para ser remodelado. Ou disponha-te para ser remodelado. E aí eu entro numa área dessa minha fala que é muito mais complicada do que aquilo que eu tenho dito até então. Eu quero fazer uma pausa e falar para você sobre desafios. O que é desafio? Desafio é aquilo que nos empolga, é aquilo que nos gera ânimo. Desafio é aquilo que faz com que a gente empenhe esforços para alcançar, para transpor. Isso é desafio. Hoje à tarde terminou Olimpíadas de Inverno, cidade de Sochi. Atletas durante 4 anos se preparam, sendo motivados pelo desafio de quebrar o recorde, de alcançar uma medalha, de subir ao pódio. É o desafio, é aquilo que os anima, é aquilo que os motiva. Aí eu quero dizer para você o seguinte, voltando então, dispõe-te para ser remodelado. Eu quero falar uma coisa para você. Você tem limitações, você tem fraquezas, você tem zonas de fragilidade na sua vida. Eu quero fazer uma afirmação para você. As suas limitações são ou devem ser os seus desafios mais importantes. Eu vou repetir isso para você. As suas limitações devem ser os seus desafios mais importantes. E quando eu falo limitações, aí isso se aplica a uma série de possibilidades. Em primeiro lugar, limitações. Limitação, aquilo que sugere mais a ideia de incapacidade. Exemplo, já disse para a igreja, eu sempre fui... Não fui mau aluno, não. Sempre fui péssimo aluno em ciências exatas. Meus irmãos, prova de matemática, passava com 5. Eu tirava 4,9. A professora, com bondade e misericórdia de mim, me dava 1/10 e eu passava. Era sempre assim. Aí, quando eu terminei o antigo 2º grau, ensino médio, pensei, estou livre de uma vez por todas dessa coisa da minha vida. Essa praga de matemática, nunca mais vou ver isso pela frente, glória a Deus, aleluia. Ainda bem que o Senhor me chamou para o ministério, né?
glória a Deus, vou estudar teologia, bênção. Aí, meus irmãos, tempos depois, quando eu já fazia psicologia, casado, com 2 filhas, exercendo o meu ministério, me deparei de frente com um negócio chamado estatística. Pensei, maldição, troço ruim que me persegue, não é possível. Sempre muito ruim disso, sempre odiei esse negócio. Meu raciocínio sempre foi muito lento para ciências exatas, muito lento. Aí eu pensei, mas eu não vou deixar esse negócio me vencer, eu vou vencer isso. Quase que eu falei para a professora de estatística, eu vou vencer isso em nome de Jesus. Mas como não ia ficar muito bem numa universidade, num ambiente acadêmico, estabeleci essa meta para mim mesmo. Veio a primeira prova. Estudei, virei madrugada. Uau! Veio o resultado 8,5. Poxa! Salva de palmas para o seu pastor, irmão. Tirou 8,5 em estatística, né? Isso. Mas não para por aí, não. Veio a segunda prova, eu estudei mais ainda. Chegou a professora em sala de aula com aquele calhamaço de papéis e provas. Ela, vou entregar a prova para vocês, mas olha, a gente teve 10 na turma. Só 10. Falou, Paulo, vem aqui buscar sua prova, você tirou 10. Você vê? Maravilha. O único 10. Não sou melhor do que você, não. Apenas eu encarei uma limitação minha, pessoal, e disse, eu vou vencer esse negócio. Sabe por que eu sou muito apaixonado pelo Evangelho? Porque eu creio em mudanças, eu creio que a gente pode trabalhar, a gente pode se aplicar para que coisas sejam mudadas na nossa vida. Isso é fascinante, isso é fantástico. Se você tem alguma limitação, alguma coisa que te faz ficar aí acanhado, tenha coragem, levanta-te, encare esse negócio de frente, você pode vencer. Agora eu quero o segundo tipo de aplicação no que diz respeito à limitação. Agora sim eu falo de fraqueza. Traço do seu caráter que faz com que você tenha fraqueza, um comportamento que precisa ser mudado, um pecado que precisa ser vencido, uma zona da sua vida obscura. Meu querido irmão, eu te asseguro, se você interceder, orar, jejuar, suplicar ao Senhor, o Senhor te dará vitória. Você crê nisso, irmão? Levanta-te, dispõe-te a ter aquilo que na sua vida precisa ser mudado, dispõe-te a mudar esse negócio, dispõe-te a vencer isso, e eu te asseguro, o Espírito Santo de Deus te dará vitória. Não fica com esse discurso de autopiedade, mas é fraqueza, nhenhenhen para cá, nhenhenhen para lá, eu tenho essa limitação, eu tenho essa fraqueza. Para com essa história. Identifique frontalmente aquilo que está na sua vida, que não é bênção, que não é aprovado por Deus, e diga, eu vou vencer isso em nome de Jesus, vou jejuar, vou orar, farei campanha na minha vida pessoal, e Deus me dará a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terceira coisa, eu me refiro à limitação no que diz respeito ao temperamento. São 3 áreas: limitação mesmo, incapacidade, limitação, fraqueza, e a terceira, temperamento. Eu perdi porque eu fiz uma dieta chamada dieta de um médico francês, dieta Dr. Dukan. Pastor Márcio disse que isso não é Dukan, falou que isso é do cão. Tão difícil que é o negócio. Por que eu estou dizendo isso para você? Com todo respeito, meus irmãos, não é todo mundo que tem que ser paciente, não é todo mundo que tem que ter esse jeitão, gente boa, mas tem gente que tem um temperamento do cão. Não vou dizer onde, mas eu vi uma esposa olhar para o marido assim, ó, desse jeito. Não briga aí não, marido com a sua esposa, todos estamos aqui para ser abençoados pelo Senhor. Amém, irmãos?
Peça ao Senhor para mudar esse negócio na sua vida, irmão. Ore, interceda, jejue, transponha esse obstáculo. Aí eu quero dizer para você, se eu falo de temperamento, eu falo de modo como nós olhamos para a vida. Aí você vê tudo de um modo azedado, seu coração doente, crítico. Olha bem para cá, porque eu vou repetir isso que eu disse aqui 3 semanas atrás. Se essa é a forma como você tem visto a coisa toda, o mundo, a igreja, a família, seu trabalho, seus amigos, se é essa forma que você tem visto tudo, eu quero dizer para você uma coisa. Olhe bem para cá, eu vou te dar uma notícia. Você está enfermo. Você está enfermo. Peça ao Senhor, Senhor, muda, trabalha no meu coração, trabalha no meu temperamento, trabalha a minha alma. Trabalha o meu coração. Vamos falar juntos, irmãos? Trabalha o meu coração. Até porque o livro de Provérbios diz, o coração alegre faz o quê, querido irmão? Coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, minhas queridas irmãs, olhem bem para cá. Vocês querem se manter joviais? Sorriam, em nome de Jesus. Até porque alguns dados nos indicam que a musculatura que a gente usa na face para sorrir rejuvenesce. E os movimentos faciais que a gente usa para fazer aquele ar assim de bronco, trombudo, zangado, envelhecem a gente. Se por acaso você está se sentindo muito velho, pode me procurar, porque eu vou te indicar um excelente cirurgião plástico, ele vai fazer um excelente trabalho em você. Mas sorria, porque a vida vai ficar mais bela. Amém, gente? Então, cuidado com o seu temperamento, cuidado com isso, tenha ânimo. Seu coração enfermo pode se tornar um coração saudável. Aí eu vou pedir para que você diga para o seu irmão, irmão, seu coração pode ser um coração abençoado, saudável. Fala aí para o seu irmão agora. Isso, seu coração pode ser um coração abençoado, saudável. Maravilha. Bênção. Sorria, você está sendo filmado por Jesus. Terceiro e último lugar. Deus chama Jeremias para sonhar. Você relembra agora a cena. Jeremias chega à casa do oleiro. E no momento que ele chega à casa do oleiro, ele vê o oleiro amassando todo o jarro que estava sendo feito. E o oleiro começa a refazer o jarro. Qual é a mensagem? O meu povo é como esse jarro que o oleiro amassou para refazê-lo. Deus está dizendo, eu posso tomar esse povo e fazer dele algo muito bonito. Eu posso tomar este jarro, povo de Israel, e fazer dele algo belíssimo, algo maravilhoso. Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, sonhe com este povo bonito, abençoado, com esse povo cheio da presença de Deus, porque este sonho é possível. Eu vou fazer esse sonho acontecer. Meus irmãos, essa visão que Deus dá para Jeremias, Ele a dá num tempo em que nada, nenhum sinal histórico concreto indicava esperança para Jeremias. Nação de Israel era caso perdido. O jarro, do ponto de vista humano, era causa perdida, digno de ser lançado fora. Mas Deus diz, eu vou fazê-lo novamente se tornar um jarro bonito. Jeremias, sonhe, tenha disposição para sonhar, porque eu vou abençoar os seus sonhos. Meu irmão, eu encerro dizendo isso para você, olha bem para cá. Tenha ânimo para sonhar grandes sonhos.
Tenha ânimo para sonhar grandes sonhos. Deus vai abençoar os seus sonhos. Sonhe com a sua família servindo ao Senhor. Eu quero dizer aqui com autoridade que vem de Deus. Deus vai abençoar o seu sonho. E a sua família um dia será uma família cheia da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Sonhe, não desista do seu sonho. Sonhe com aquilo que são as suas aspirações mais profundas. Não permita que as circunstâncias bloqueiem e impeçam você de sonhar. Deus quer que você realize seus sonhos. Disponha-te. Tenha sonhos e apresente-os ao Senhor. Alguns dizeres interessantes sobre sonho, né? Um deles diz assim: sonho não tem pernas, mas você tem. Corra atrás deles. Não é interessante? Também já foi dito: aquele que desiste de sonhar cria rugas na sua alma. Deus disse para Jeremias: sonhe, porque esse vaso vai ficar lindo. Esse jarro vai ficar maravilhoso. Está feio, mas vai ficar lindo. Irmão, Deus está dizendo para você nessa noite: sonhe. Não permita que o diabo impeça os seus sonhos de tornarem realidade. Não permita que vozes negativas tentem ou obstruam os seus sonhos. Não permita que possíveis sinais desfavoráveis obstruam a realização dos seus sonhos. Sonhe e Deus vai abençoar os seus sonhos. Amém? Cremos nisso, irmãos? Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor o seu sonho agora. Fiquemos todos assentados, apenas alguns que precisam de qualquer modo se movimentar, mas feche os seus olhos. Diga: Senhor, eu quero sonhar. Senhor, eu não quero desistir dos meus sonhos. Senhor, o jarro de barro vai ficar bonito. Senhor, a bênção chegará. Senhor, apesar de nenhum fator circunstancial me apontar positivamente para a possibilidade dos meus sonhos, eu creio que o Senhor abençoará os meus sonhos. Diga isso para Deus. Pai eterno, que bom é a gente ler a Tua palavra, Senhor, e a gente ser abençoado por ela. Eu te peço, meu Deus, ressuscita sonhos, restaura corações cansados, Senhor. Abençoa almas abatidas, Pai. Irmãos e irmãs que estão aqui, que precisam transpor obstáculos, limitações pessoais, abençoa-os, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Fique de pé, irmão, e cante comigo agora.